Excelência é uma decisão diária. Eu sou a Poliana Amaro e esse é um podcast para quem decidiu crescer. Bem-vindo ao Além do Glamour. Já curte esse vídeo porque hoje eu estou com dois convidados. De um lado, Matheus, engenheiro, do outro, Natan, arquiteto. Eles são irmãos e juntos construíram um negócio. Seja bem-vindo ao Além do Glamour, Matheus e Natan. Obrigadão, Obrigado, valeu pelo valeu. convite. Obrigado. A gente vai contar um pouco da história de vocês, né, como que vocês chegaram até aqui com esse negócio juntos, mas antes de tudo, eu sempre gosto de fazer essa pergunta: quem que é o Natan, quem que é o Matheus, longe do profissional, longe dos negócios? Essa parte é difícil, né, Essa mas eu é acho que o Natel mais tagarela, eu vou até deixar ele começar. O Natel que mais fala. verdade. Cara, então, fora, assim, como pessoa, é realmente uma pergunta que a gente ouve pouco, mas eu me considero um cara muito esforçado. Eu acho que isso me define um pouco de característica mesmo, como se fosse assim, quando eu penso em alguma coisa que eu fiz ou que eu já trabalhei e tudo mais, eu acho que esforço é a questão. Nunca me considerei, tipo assim, com um certo dom. Ele nasceu para arquitetura. Ele vive isso hoje constantemente, é porque ele nasceu para isso. Eu acho que não. Muitos rastros me levaram para cá, mas eu considero que o esforço foi onde me deixou no destaque, vamos dizer assim, né. Por exemplo, hoje a gente é muito conhecido aí por muitos trabalhos de fachada. Eu acho que o esforço contínuo em repetir o mesmo processo, aquela história do o trabalho todo dia, etcétera, eu acho que eu sou esse cara. Me sinto assim, me É, representaria assim. mas eu acho que eu não sei, né, a pergunta acho que era não tanto focado ao serviço, né, quem que a gente é fora do serviço, Então, seria um isso? cara Isso. esforçado, é Você é o isso, mais esse esforçado. é o Natan, fora do serviço, eu sou o dedicado. Entendi, tá. Não, eu acho, tipo assim, eu sou uma pessoa acho que mais família, muito amigos, gosto de reunião, inclusive quando a gente tá fora de trabalho, a gente sempre tá reunindo ainda, eu junto mais o Natal a gente faz alguma coisa, alguma programação. Gosto mesmo um pouco de tirar definir espaço de serviço com espaço de lazer. Mas Acho que demoramos, hein. demoramos a fazer É, isso, mas É salvou. um porque é processo um Nossa, mesmo. salvou processo. muito E aí a isso. gente tinha computador em casa, então chega em casa, em vez de aproveitar, a gente trabalhava. Então, era um pouco complicado até chegar nessa decisão. Mas eu acho que a gente é bem isso, a gente acho que a gente é um pouco mais família, nós somos, igual eu falei, mais confraternização, nós gosta bastante, mas como pessoa, eu acho que dentro do trabalho ou fora, somos quase a mesma coisa. O Natel mesmo tagarela todo É, dia, dentro da é família ele é bem o mesmo parecido, tagarela todo dia, então é acho que é bem por aí. parecido. A persona é bem A parecida. personalidade é a mesma. E como que foi para vocês, né, iniciarem esse negócio junto? Vocês, irmãos, com profissões diferentes, né, arquiteto e engenheiro, mas profissões complementares, e hoje ter um negócio. Como que foi essa tomada de decisão para escolher a profissão de vocês? A escolha de profissão, Isso, como que vocês Vamos pensaram começar pela assim escolha, né, e aí isso, isso, quero vou depois ser junto. engenheiro, como que você chegou nessa decisão, o Natan como arquiteto? Tá. Eu comecei porque eu gostava muito da área de exatas. Eu, como área de português ou qualquer outra sim. área, eu sou péssimo. Falar com a porta e comigo era a mesma coisa. Aí eu falei: "Não, eu gosto muito da área de exatas", e meu pai já sempre trabalhou com É, acho que meu parte pai foi de a primeira terraplanagem, referência, né, meu assim, pai né. foi referência, né. Então meu pai desde quando a gente era criança, ele já trabalhava com terraplanagem, ele tinha um caminhão, depois ele comprou uma máquina. Então a gente estava sempre envolvido ali no Fomos meio em de obras muito com construção. ele. Então era um ramo que a gente gostava, então, pela afinidade da construção e já ser um segmento para mim que era mais fácil, que é a parte de exatas, né, eu já fui para aquele lado, tendi ir para aquele lado. É meio Então utópico, né, assim, essa etapa da decisão, vamos dizer assim, é é, isso, né, você quer ser engenheiro, mas você não sabe exatamente o que ele faz. exatamente, a gente fica, toda Você tem que ir escolha eu por acho que é um aquele pouco rumo, né, igual ele perdido, né. falou, exatas, pô, exatas, construção, pô, parece que é pra cá. Aí fui meio que norteando, aí antes mesmo ali do ensino médio eu já queria engenharia e fui tentando até chegar lá. Mas se você foi justamente igual o Natan falou, não sabia muito a fundo Não, como que era ser É um porque o engenheiro, máximo que a não gente tinha tem ali no início é a espaço das profissões, aí você vai lá e vê um predinho de macarrão no espaço das profissões, fica: "Pô, beleza, cara". legal, acho que eu vou querer é É, Mas é mas você realmente não a gente não sabe, sabe o final, o que que vai acontecer, né, porque dentro da engenharia mesmo tem um leque, né, a gente pode seguir para vários segmentos. Sim. Aí você não sabe aquela coisa toda, né, mas eu queria estar na obra, né, eu gostava daquela parte, chegava assim o cara de capacete branco, o cara ali era o Eu acho que máximo, o mais então chama era isso. achava legal aquilo, né, então assim, por estar dentro da construção, por trabalhar já com meu pai nesse segmento, eu achei interessante essa área, assim, vendo por fora, aí eu fui aprofundando depois da faculdade, aí
deu certo. Pra mim foi perto disso também, né, por a gente estar com o nosso pai que ia em obra demais, a gente ia às vezes com ele e tudo mais, então assim, igual o Matheus falou, a gente via o cara de camiseta branca com um chapéuzinho e ficava: "Nossa, esse cara é o máximo", chegava com um papel gigantesco, e ele coordenava tudo e realmente parecia que ele era o cabeça ali da coordenação. Só que o Natan acho que você é mais É, prático com desenho, né, você eu gostava de sempre gostei desenho. dos papéis, aquilo O lá me Natan atraía desenhava à demais. mão já, então era Eu tatuei uma interessante. época, né, fui tatuador já também. Essa tatuagem É, no braço do tatuagem no Matheus foi eu que braço aqui fiz, ó. foi o Natan. Olha só. Então Fez um naquele período período Isso de antes da faculdade, a antes da não, tatuagem? durante, durante Durante. durante, nos é. primeiros períodos ele foi fazer porque ele gostava de desenho, ele desenhava muito à mão. Mas eu Aí sempre quis arquitetura, eu nunca escolhi outra coisa. Isso é uma decisiva, foi desde o começo, eu acho que desde 8 anos de idade eu quero ser arquiteto. Nunca pensei em outra coisa. Apareceu ali a tatuagem como uma comodidade, fazia sentido talvez aprender, porque eu aprendi desenho melhor, traço, sempre né. gostei de plasticidade e tudo mais, então fui para um momento, mas chegou uma hora que eu tive que escolher também, né, que a faculdade ela te segrega, ela ou é mais nada, em um momento você tem que escolher. Aí eu abandonei a tatuagem e ali eu fui. Mas eu não sabia também o que um arquiteto fazia. Eu acho que pela coisa de ser tão ampla, é como se fosse assim, todo mundo pensa no arquiteto o quê? Ou interiores ou ele desenha casa. Só que eu fiz estágio de desenhar uma concessionária da Renault. Aí você pensa, eu nunca me toquei, realmente é um arquiteto que faz, cara. Não imaginei, loja de tratores, fiz uma case de Rio Verde. Que dia que eu imaginei desenhar uma loja para trator? Em vez de entender sobre pessoas, eu entender sobre como o trator tem que caber aqui, se ele vai passar assim, os vãos tem que ser altos também, porque o trator tem que entrar e tal, o programa muda. E aí, no meio da faculdade, você descobre que não é só sobre desenho, nem sobre só pessoas, às vezes. Você vai ter um leque muito grande. E aí, aí é federal, aí eu apaixonei mais. Lá pelo quinto período, você começa a ficar a tentar sobre isso, essas coisas assim, é interessante. Mas nunca pensei em outra coisa. Sempre encarei a faculdade como uma profissão. Acho que isso é um diferencial também que me considero da questão do cara esforçado. A galera entrou ali dentro, pensava, pô, faculdade, não sei o quê, festinha, e eu já entrei um pouquinho mais focado. Mas eu curti a vida um pouquinho antes. Você me lembrou de uma história minha também, que com 8 anos de idade, mais ou menos essa média de idade também, eu tomei uma decisão e falei: "Não, cara, eu quero ter minha empresa". Eu não sabia o que ia ser, pra onde que Uhum. eu ia, eu só tinha certeza que eu tinha que ter minha empresa. Entendi, E entender. hoje, através da prótese, né, me deu essa oportunidade de ter uma empresa, de ter esse negócio, mas também foi nova essa decisão. Nossa, mas curioso, hein? A nossa acho que demorou. A gente sabia que a gente queria, mas demorou um pouquinho. Assim, a gente tá novo, né? Mas eu acho que a gente demorou a ter o primeiro gargalo ali pra isso, né? A gente tentou ter uma primeira, foi guerra pura. Não Durante a funcionou. faculdade, a gente começou o desenho profissional também um pouco cedo. Durante a faculdade, a gente tentou ali ter uma empresa, chamava Domuntec. Nós éramos 5, né? Era. Eu acho que deu errado, porque eu era o único arquiteto. 4 engenheiros junto, cara, não presta as coisas ali dentro. É porque, assim, por mais que a profissão é complementar, mas sempre tem aquela: "Ah, foi o engenheiro que fez, não, o É, aquela arquiteto rixa não que aquela rixa desenhou". existe, ela Tem que existe. ter. Mas a gente tentou, do começo deu muito errado, Mas muito é porque errado. acho que Era o momento, a gente não estava preparado era não, tudo novo e a gente não tinha maturidade profissional ainda também pra entender. ainda mais com base de empreendedorismo, né, ali a gente ainda estava se descobrindo dentro Sim, do que poderia ser, ainda não conhecia verdade. tanto de áreas que poderia ter, aí bagunçou. É até interessante você falar disso, porque quando vocês falaram que iniciaram a faculdade, tinha essa noção do que seria um engenheiro arquiteto, mas dentro da faculdade foi que saiu, assim, o segmento para onde vocês, escolheram. Sim, Porque dentro da engenharia tem algumas áreas mais específicas que especializa, né, da mesma Sim, forma da sim. arquitetura. E exato. lá dentro foi que vocês Os decidiram seguir, estágios, eu acho. foi Total. durante o período de estágio. Sim. E como que Querendo foi essa decisão para escolher? O que vocês olharam ali para Ela que tomar vai essa te escolhendo, decisão? né. Ela vai Ela te que vai escolhendo um escolher. pouquinho. acaba que isso é um pouco mais complexo. Dentro da faculdade você vê várias áreas, mas nem sempre você tem a oportunidade para todas. Então, há muitos, né, igual eu também, eu não escolhi o que eu queria, vamos dizer. Apareceu uma oportunidade, eu abracei ela. Aí a primeira área que eu fui entrar foi a área de projetos, por oportunidade. Verdade. E aí eu fui conhecendo aos poucos. E da mesma forma foi com outros amigos nossos. Porque na época que a gente estava formando, estava muito complicado parte de estágio. A gente estava estagiando de graça, estava procurando emprego para A tentar. gente até visitou aquela obra, o cara foi pro Canadá, fez especializou, tal, 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 voltou trabalhando de graça no É, porque
tava muito complicado arrumar serviço. E ainda mais, É, todos, né, até hoje, como a gente tem empresa, quando você vai procurar um currículo, você quer alguém que entende um pouco para te ajudar naquele segmento, sim. né. Porque é bom pegar alguém lá que sem aprendizado para você instruir, mas você tem que ter tempo. E às vezes muitos não tinha tempo. E aí você precisava de experiência. Aí como consegue experiência? A primeira oportunidade que aparece. Aí a gente vai trabalhando ali, aí você vai ganhando essas experiências. E aí você vai entendendo mais de cada nicho, né, igual lá, eu Sim. entrei para projeto, aí eu comecei a entender o que que era projeto. Foi ali que começava tudo, então, foi um período difícil, eu ainda não sabia todas as áreas, né, mas sabia mais ou menos, e aí fui gostando e foi ficando. E aí quando a gente já entra naquela parte, você vai ganhando mais experiência naquilo, vai aparecendo mais oportunidades naquele E é segmento. engraçado, né, todo mundo remete essa coisa do projeto ao engenheiro, mas o engenheiro aprende a projetar menos que o arquiteto. Ele é um pouco mais limitado no projeto durante a faculdade, não que ele não tem É, capacidade. Durante a faculdade, acho que você desenha até o terceiro ou quarto? eu tenho 2 desenhos, né, terceiro e 2. quarto período. Eu desenho até o 10º, tudo é desenho. A gente tem uma matéria que é de prova, tipo isso, 2 matérias que é de prova, alguma coisa assim, o resto é tudo trabalho entregue. Representação em desenho projetual. A gente entrega uma forma de documento que é uma representação técnica em desenho, por Sim, conta do meu serviço, né. Por exemplo, um marceneiro, ele precisa ver algo técnico em formato de desenho para ele entender como ele vai construir aquilo. Mas o que eu entreguei para ele é um documento. E aí muita gente tem dificuldade de entender isso. Eu não sou um cara que desenha. Eu faço uma representação em desenho técnico, que tem uma norma, é uma NBR 6492, que é do desenho arquitetônico, é tudo legislação. Então isso que é o interessante. A gente realmente é um cara profissional, técnico. É, mas voltando àquela área, igual você mesmo começou também como estagiário, você foi comecei. aprender ali um pouco de desenho, depois você foi para uma loja de Sim. iluminação, que é onde você Não, gosta mas mais da área eu de fui bem iluminação. contemplado com estágios, né, fiz É, 7. o Nathan fez 7 estágios, Uau! hein. Fiz 7 estágios. Eu realmente me dediquei muito durante a faculdade. E Muito, todos muito, muito. esses 7 estágios foi durante a faculdade? Foi, todos os 7. E uma das partes que mais gostou foi quando você trabalhou com iluminação, né, que você até Gostei gosta até muito de hoje de iluminação. iluminação e gostei muito realmente também de arquitetura de casa, só que não foi a primeira vez que me prendeu tanto. Eu sinto que eu fui mais desafiado durante algum momento de estágio. Eu acho que eu fui demitido de 2. E aí em um, ali me deu aquela dor que te muda, né, ali deu uma. Que o cara pediu pra eu criar uma coisa e eu não consegui. Eu até entreguei e tudo mais, mostrei pra ele, mas ele cagou em mim. Eu fui demitido no Hum. dia que no dia que eu mostrei pra ele. Assim, é aquela questão do tempo, vamos supor, eu nunca tinha criado. Cria isso pra mim, uma planta de uma casa. E aí final de semana, e era uma sexta-feira, segunda eu olho. E aí eu fiquei: "Putz, cara, eu tenho que conseguir fazer, né, aquela coisa". Fiz, mas eu não fiz com um método construtivo adequado, ou uma coisa ou outra é uma coisa que você vê na faculdade, a faculdade te mostra só todas as ideias mirabolantes do mundo e nada que é muito prático, né. Você não aprende a fazer um banheiro na faculdade. Isso é só na hora, na toada. Você aprende onde ele tem que ficar e tal, tudo mais, mas a decorar e tudo mais, não, isso é a vida que te ensina. Aí mostrei pro cara, aí ele já cagou em mim tudo, demitiu. Aí eu fui embora pensando: "Cara, velho, eu tenho que tirar alguma coisa boa disso". Tem razão, ele tem propriedade no que ele falou, eu fiz um serviço ruim, então eu tenho que aprender a fazer bom, é simples. Eu errei, ponto, acabou. Eu sempre tentei também fazer um pouco disso, né, pegar alguma coisa que eu realmente entendo o que o cara quis dizer, né, se eu realmente não fiz, eu tenho que melhorar. E aí dali um pouquinho acho que foi o que me mudou, iluminação também foi um estágio ótimo, foi na Interpan, que é uma loja de iluminação, fiquei lá 2 anos, foi o meu último estágio. Lá eu aprendi um pouco sobre vendas, eu fazia projeto ainda, luminotécnico, né, que é só de iluminação, mas lá eu comecei a ficar de olho nos vendedores, assessorava um trem ou outro, era eu que recebia na porta. Então ali eu aprendi a falar um pouco melhor também. Então acho que assim, cada estágio que eu passei, ele me deu um pouco da característica que eu tenho hoje em geral. E eu sinto que esse foi o que me mudou para a área que eu mais me destaco hoje, que é a criação. Muitas das pessoas me buscam porque tem uma coisa nada a ver ali, tipo, eu cheguei, a casa tá branca, ou é uma reforma. E aí dá 2 meses, a gente entrega projeto e obra lá e o cara nunca imaginou que ficaria daquele jeito. E você tira da cabeça, né. É, e isso que eu ia te perguntar, assim, que é bem interessante o serviço de vocês, porque sai de um papel para algo concreto ali, algo real. Como que é para vocês olharem isso? Tá lá, tem um lote e aí vem o cliente, traz a ideia e vocês transformam
ideia, esse sonho em Uhum. realidade. Como que é na cabeça de vocês fazer essa transição, conseguir enxergar esse resultado pronto, né? Que eu acho que tem que ser assim, né? Conseguir, É por aí. conseguir enxergar ele pronto para que vocês consigam desenhar. Seria Sim. mais ou menos isso. É bem por aí. Esse acho que eu posso falar melhor desse daqui. O arquiteto. É como se fosse um processo, é um passo a passo. Igual aconteceu da gente fechar um cliente agora. Que dia que ele foi lá? Quinta? O Quem? André? Foi quinta-feira. Ele foi lá quinta-feira. Aí ele vai, me apresentou o lote. A gente já veio acompanhando ele no lote. Isso é fundamental. Ele tem uma necessidade. 3 quartos, assim, suítes, cozinha assim. Eu quero assim, escritório. Tem escritório, um escritório pra mim, pra minha esposa. Ele conversa isso antes. Quando a gente consegue assessorar desde o lote, é o melhor cenário. Porque aí eu consigo dizer pra ele, esse lote não cabe o que você quer. Esse cabe. Como que você sabe disso? Ah, sei lá, cara, esse ano eu já fiz 100 casa, pô. Eu sei que vai dar certo. Experiência, Exato, é o né? repertório. O repertório é a base da arquitetura. Isso é fundamental. Aí ele comprou um lote assim, assim, assado. Aí ele vem com o que a gente chama de briefing. Ele me apresenta todas as necessidades dele. E a partir daquilo eu consigo estipular até um orçamento, passar para ele. A partir daquilo, aquele é meu escopo. Quando eu vou criar, eu tomo aquilo como partido. Então, ela sempre vai começar a criação de dentro para fora. Então, o cara me pediu um quarto, sendo suíte, closet separado, que é penteadeira, banheiro para 2 chuveiros, 2 pia, uma banheira dentro do banheiro. Então, o banheiro dele tem um dimensionamento. O banheiro dele não vai ter 2,80 por 1,30. Não é um banheiro padrão. Ele tem necessidades específicas. E é a partir daquilo a arquitetura vai se criar. Claro que aí eu não vou só colocando uma coisa dentro da outra, né? Tem insolação, a gente aprende tudo isso. Qual que é a melhor posição dos quartos? É desse lado? Então eu vou colocar o programa é assim. Ah, mas não vai dar certo de ficar na melhor insolação. Então eu vou ter que usar uma lente UV ou uma lona ou alguma coisa do tipo. E aí a gente vai fazendo. Aí a parte de fachada que é complicado. O cliente tem que mostrar pelo menos uma coisa que ele se agrada, porque ou a gente acerta muito ou a gente erra tudo. E acontece de errar É tudo, a gente 8 ou joga fora. 80. Tem cliente que já fez 11 revisões de layout, que é a primeira apresentação. Fiz a casa dele 11 vezes até que ele gostou da 11ª. Uau. Aí a partir da 11ª a gente vai para arquitetura e prefeitura. Aí de arquitetura e prefeitura vai para complementares. Aí entra o Matheus, que é projeto estrutural, elétrico e hidrossanitário, hidráulico e esgoto. Mas ali na parte da arquitetura, quando já vem as imagens 3D, os renders, né, você já consegue É o divisor de visualizar, águas. é o divisor de águas, onde todo mundo já ama, e a gente faz aquela imagem virar realidade, né. Então É. a gente já trabalha com materiais, com tudo que tem no mercado para a pessoa realmente ter a sensação da imagem realmente virar E o Matheus me ajudou com isso muito. Aí já é a missão dele, a né? minha É. Fazer missão. aquilo do E- desenho se tornar real, Concretizar, né? Ele me ajuda a exatamente. desenhar melhor. Porque Exato. eu desenho já do jeito que vai ficar pronto. Igual, às vezes eu desenhava uma coisa com um exemplo aqui no tradicional, o caixotinho, que todo mundo fala que é o telhadinho Uhum. escondido. Às vezes eu desenhava ele com 90 centímetros. Ele chega e fala, cara, como que eu vou botar uma calha ali embaixo? O cano tem que ficar a 30 centímetros da laje e depois o telhado inclinado com 6%. Não dá 90, dá 1,10 m. Aí eu ficava, nossa, é mesmo. Meu desenho Isso acontece é um problema, é um muito. defeito. Muito, porque a arquitetura é igual, eles vê muito desenho, só que eles têm que se casar com a parte da engenharia. Por isso que eles falam tanto que engenheiro e arquiteto brigam, porque aí quando a parte da arquitetura está estudando, falta talvez esse um pouco Não, falta tudo sobre método construtivo. Exatamente, falta muito. Na faculdade a gente não aprende. Todo projeto que eu pego, às vezes eu faço quantitativos para uma empresa, para a Trindade Soluções, alguns projetos vêm para mim de alguns outros arquitetos, algumas outras Sim, coisas, eu até reparo, fico, nossa, engraçado. esse telhado aqui, eu acho que a arquiteta não olhou bem a inclinação. Os desenhos, né, falta a representação técnica das vigas, o arquiteto não lembra que tem viga na laje, né. A gente aprende um pré-lançamento muito Então, básico, muito isso básico. dificulta muito quando vai para execução. Se alguém, um arquiteto, não tem essa afinidade com a engenharia, ela choca demais na hora de executar. Agora a gente pegar um projeto de um terceiro e for fazer, ele geralmente dá Muda. problema. Ele Aí tem muda. que marcar reunião, tem que fazer, geralmente sempre por causa dessas vigas. Porque a laje vem e desce viga. O arquiteto desenha a laje e sobe platibanda. Aí você fala, e a viga que vai embaixo? Não, você não pode Às vezes colocar ela lá, e não. às vezes no A render dele estrutura ali, tem né? às vezes no Você render dele tá um esquece forro dela. amadeirado, mas ele não tem nem a viga pra poder apoiar o forro. Aí você fica: "Como que eu vou executar esse forro?" Aí Não tem como. geralmente choca, mas aí a gente vai conversando, vai alinhando, até que chega naquele finalmente, né, na imagem que todo mundo viu. E essa parte eu acho que é a mais interessante. Eu comecei só com projetos, mas eu não gosto muito da parte de projetos. Eu gosto da execução, porque eu gosto de ver as coisas mudando e acontecendo. Para mim é o mais interessante,
Porque aí você pega ali aquele papel e começa. Uma semana tem só terra, É na muito outra já bom. começa ali, você vê um pouco de viga, a pessoa já vai ficando legal. Na outra já tem tijolo, aí você já vê as partes dos É quartos se muito bom. movimentando. Isso é muito legal. Eu não gosto muito do projeto porque ele é estressante. Aí você senta ali no computador e fica ali todo dia, todo dia, todo dia, e você não vê tudo acontecer. Dá uma dorzinha de cabeça. Você E gosta a da ação, da né? Igual eu, se eu ação. ficar de frente ao computador o dia Não, não inteiro, eu acha, não não, dou não. conta. Eu gosto de rodar na produção, de realmente ver as coisas acontecendo. E como o projeto meu só melhorou quando eu fui para a parte de execução, porque lá você encontra os problemas do projeto. É quando você está Verdade. executando que já chega ali um mestre de obra ou alguém e fala: "Isso aqui não dá, isso aqui não dá". "Por que não dá?". Aí ele vai E falar. às vezes ele te pede a resposta e você que mesmo que, tipo assim, vamos supor, se você desenhou já aconteceu muito, já aconteceu até comigo, já errei dessa maneira. O cara: "Como que eu vou executar isso assim?". "Ó, eu desenhei assim, assim, assim". "E de que maneira você pensou em fazer isso?". Aí eu fico: "Uai, os Não pensei. Eu os pensei. cara faz". Eu já vi pronto, mas eu não sabia como fazia, isso é um defeito do profissional. Mesmo que você desenhe num papel, cara, você é um construtor, sua profissão é sobre isso. Se E você não tem que ser entender o jeito que execuível, né. vai ser execuível aquela coisa, você tá enrolado, muito enrolado. Muito enrolado. E vocês fizeram a faculdade na mesma época? Ele Sim, começou primeiro que eu, eu mas a gente comecei fez na mesma foi faculdade. na mesma faculdade, a gente eu assisti um pouco das aulas dele e ele assistiu um pouco das aulas minhas Nossa, também. Deus me livre, Acaba as aulas dele era horrível, puta merda. Acabava mais cedo, né, falava: "Nós ia embora junto", falava: "Esperar ele". Aí às vezes a gente ia lá, assistia uma aula de um ou de outro, porque eu era acho que era 4 períodos na frente. Acho que era. Era 4 períodos, acho que é 2 anos É, na o frente Matheus é de mais cada velho um. que eu, 2 anos. É. Aí eu ficava lá e ele também, a gente sempre ia embora juntos, mas foi na mesma faculdade. A Unigoiás hoje, né, essa é a Unianguera. Isso, verdade. E quando vocês começaram a faculdade, vocês falou que tentaram abrir uma empresa ali. Vocês já tinham essa visão de trabalhar junto? Ou ela veio de acordo com essa necessidade de estar bem, unido, o Eu acho que até arquiteto com o tinha. engenheiro? Já Acho que tinha até essa. tinha, né, assim, É, mas acho que no início pela foi comodidade, né, da acho que da profissão. No início, acho que pela comodidade. ali, por exemplo, lá tinha, mais 3 amigos meus que era da engenharia e tinha o Natan, que era da parte de arquitetura. Fomos chegando ali no final, já todo mundo já estava ali um pouco com estágio e tudo mais e queria uma oportunidades. Não estava tendo tantas oportunidades, igual eu te falei, É na época que a verdade. gente estava formando, não estava com tantas oportunidades. Um dos tios, amigo meu, formou até foi meu parceiro de TCC, ele era construtor, e é construtor até hoje. Aí ele passou alguns projetos pra Nossa, gente concluir projeto começar em condomínio, é para primeiro verdade. projeto, então, aí a gente começou a pensar: "Não, acho que tá certo". Só que nós era muito inexperiente, né, então faltava muito. Eu hoje até recomendo quem vai começar, não começa abrindo de cara. Eu não recomendo começar Eu recomendo. eu não recomendo. A quebra de cara te molda, mano. Quebra a cara. Aí, o que que aconteceu? Quando fomos tentar, nós éramos muitos, 5 pessoas, não dá certo. Pra mim, eu Nossa, olhando 5 pessoas não dá certo, porque também você tem que ter acho. um fluxo de trabalho muito grande. Nós era novo, nós não tinha cliente, não sabia captar cliente, nós tinha esse construtor do nosso amigo ali que passava uma outra Parceiro, viu. coisa pra gente, Nossa, ele é mas não era algo assim, sabe. E eu via que a gente estava faltando experiência, que a gente tinha que ter mais vivência. Então dali cada um foi se moldando. Aí um já foi contratado, um foi pra lá, o Natan era mais novo, ainda estava terminando a faculdade, eu ainda demorei, depois que eu formei 1 ano e pouco, eu fui ainda trabalhar ali como estagiário mesmo formado, pra mim entrar numa empresa, e aí foi depois que se sai é moldando. duro. Depois Depois que que sai da sai da faculdade é duro. faculdade eles falam: você é engenheiro", rapaz, tem muita Cadê a dificuldade. Hilux? Cadê a Ah, a gente pode escuta esticar muito. ela, viu, vai demorar demais. E aí, então eu fiquei ali trabalhando uns 3, 4 meses como estagiário, para depois entrar ainda um pouco do salário, para depois de 5 meses eu virar auxiliar de engenharia, para começar foi muita correria até começar, mas isso também ganhei experiência, foi aí que eu fui entendendo mais de projeto, foi ali que eu aprendi um pouco depois de 2 anos eu fui para a área de execução, aí eu já era execução em projetos, então ali foi moldando um pouco mais e conhecendo o mercado. Aí nisso começou a aparecer. Um cliente ou outro ali me indicando, alguma coisinha ia aparecendo, o Natan já estava formado, aí o Natan já tinha também uma, É, eu até fui eh, trabalhar na mesma empresa que ele. o Natan trabalhou comigo na mesma empresa, na primeira e antiga empresa, né. O Natan entrou lá também, o Natan ficou como coordenador de arquitetura e eu como coordenador da Engenharia. engenharia de projetos. Isso com vocês e mais os outros sócios, nessa Não, nessa lá a gente empresa? era, contratado mesmo, a gente era o CLTzão básico. É. Hum. Eu, por exemplo, nós formou, não deu certo a empresa que a gente tinha tentado montar. Aí cada um foi para um lado. Aí o Natan foi para um outro emprego, e eu fui para um outro emprego, que foi esse primeiro. Meus outros amigos também, cada um foi para outras empresas de engenharia, e por assim ficou.
Nós não montamos mais empresas, né? Aí eu trabalhei 2 anos, saí, fui para outra empresa, aí eu voltei para essa empresa de novo, a primeira empresa, ele quis me recontratar. Aí nessa recontratação, aí o Natan foi também. Entendi, entendi. Aí eu entrei na minha empresa e o Natan, carreguei ele junto. Acho que foi logo depois que eu saí da faculdade. Aí lá éramos, acho que era eu, Natan e mais 3 pessoas, 3 ou Era, por aí, assim. era. Então o Natan auxiliava dois estagiários e eu tinha mais 2 pessoas. Aí a gente ficava lá nesse serviço. Então foi aprimorando ali também, e ali nesse momento, que foi retornei para lá, eu já pegava mais cliente, pegava sempre aparecia alguma coisa a mais para me fazer de projeto. Mas era esporádico, É né? Uma esporádico, né, coisa. uma outra aparecia. E nada de Uhum. pensamento de empreender naquele Ainda momento. não. Ainda não Nada, tinha. nada, Não. nada. Acho que a gente, de vontade, falar assim, velho, vai dar certo. Eu acho que tem 1 ano, né? É, mais ou menos isso. Que a gente tomou a decisão, assim, 1 ano. Foi. A água ficou mais gelada quando eu tava chegando perto de casar. Casei ano passado. Aí eu fiquei meio preocupado, assim, com a situação de vida mesmo, de pensar, cara, eu quero ter um filho daqui a um tempo. Como que eu vou ter um filho trabalhando de 8 a 18, sem horário flexível? Eu vejo que hoje é impossível, com certeza. Ou você tem uma sogra 100% à disposição, ou sua mãe, ou não tem como você, os horários do colégio, eu ficava olhando, cara, assim, eu vou buscar o menino 4h30, como que eu vou conseguir buscar meu filho? Eu não vou conseguir ter um filho, cara. Então, assim, certas situações me levaram a ter de novo o gatilho do pensamento, eu preciso, realmente, não tem outro caminho. Aqui hoje a única maneira que eu vejo de ter uma liberdade é empreendendo. Eu não pensava só na liberdade, né, eu Eu ficava pensei um muito. pouco chateado, não é nem tanto grilado, é porque a gente replica tudo aquilo todos os dias. Você fica como se fosse um rato de laboratório. É a corrida Você dos ratos, chega, né, a famosa. senta, vê Essa aquela dói. mesma coisa: "Ah, mas você faz 3 tipos de projeto". É, mas é os 3 todos os dias. Ah, uma semana é estrutural, a outra semana é elétrica, a outra semana é a mesma coisa todos os dias. É, Você isso pega. não tem ali um tanto diálogo, não tinha contato ali com clientes. Você poderia fazer mais ou menos, o seu salário ia ser o mesmo, a gente não ganhava por produção. Então ficava: "Gente, eu quero ter uma vida boa, eu quero ter as É. coisas melhor", mas para acontecer E a isso realidade de vida vai batendo. a realidade vai batendo, então você vai ficando preocupado, fala: "Nossa, vou ficar a vida inteira ganhando a mesma coisa, fazendo a mesma coisa", aí eu fiquei maluco. Aí eu falei: "Não, não vou ficar não". Aí eu pulei fora primeiro que o Natan, Foi, ele eu saiu do saí. barco. E Aí eu eu fui mas enquanto isso a gente, já de onde eu fazia estava, estudando coisas, muitas coisas demais, assim, do mundo de empreender. Eu sempre comento isso com quase todo mundo. Toda vez que eu atendia um cliente que já tá num padrão legal de vida, tanto financeiro quanto de alinhamento de expectativa que eu vejo, eu tentava perguntar alguma coisa pra esse cara, e eu anotava. Aí no primeiro ano, assim, o que mais me falaram muito foi de coragem. E eu fiquei: "Coragem, cara, é o primeiro ponto". eu acho Se eu que tem Ainda no seu mais ca eu pra acho que tem no caderno dele Tem, anotado a primeira ó, que palavra, legal. tem. coragem. É porque você vê que, por exemplo, assim, sei lá, eu conversei com 10 cara hoje construindo casa de 2 milhões pra cima. O que que todos tinham em comum? Um começou muito mal e ele até hoje tem dificuldade. Esse aqui forgou já. Se ele não quiser, ele nem trabalha semana que vem. Esse outro, o pai ajudou, mas ele começou mal também. Então, assim, vários cenários diferentes. Mas o que que foi o start? Todos eles tiveram a coragem de ou pular fora de algum lugar, ou de meter a cara sem saber se ia dar certo mesmo. Aquela é uma história padrão, mas é a história real. E eu achei que aquilo era o que precisava. Então, coragem, acho que foi o primeiro ponto. E eu tenho esse caderninho ainda que eu vou anotando algumas coisas e a gente vai riscando. Pra tentar cumprir alguns papéis. Eu quero voltar nesse ponto aqui de novo, só que eu quero trazer uma reflexão de quando a mentalidade de vocês, de quando entrou na faculdade, até chegar nesse momento de: "Olha, eu vou tender para esse lado aqui, eu vou Uhum. empreender, eu vou ter essa coragem". Porque que acontece? Eu quero trazer aqui para quem está assistindo a gente, ouvindo, a jornada para isso acontecer, porque muitas pessoas entram na faculdade visando isso: "Ah, uma profissão rentável, uma Sim. profissão que vai me dar o retorno". Uhum. Só que quando isso vai para o na prática ali, o pós-formado, sem experiência, pegando tudo, é onde muitas pessoas falam: "Não, mas espera aí, não tá sendo como eu imaginei". Verdade. Então eu queria que vocês trouxessem, lembrassem dessa memória, desses períodos e trouxessem essa jornada de vocês ali, de mentalidade, de quando vocês entraram na faculdade, um tipo de mentalidade, e pós-faculdade até chegar nesse momento, né. Como que foi essa mentalidade de vocês para não se perder com essa insatisfação, talvez, ali de Entendi. não ter resultado imediato pós-faculdade?
Engraçado, né? Ó, vou começar então, que eu acho que é da minha parte. Quando eu comecei a faculdade, ainda estava ali um pouco, né, perdido, vamos se dizer assim, porque não sabe o que que é. Mas É. sabe, todo mundo falava, né? Não, engenharia é bom demais, é isso, é aquilo. E realmente todo mundo entra ali, boa parte da sala, às vezes vocês nem gostam tanto da engenharia, mas porque fala que é lucrativo. Nosso mercado da construção civil, ele é realmente lucrativo. Então Aquecido todo demais. mundo quer sair ganhando bem. Obviamente que eu não era eu também queria ganhar bem, né, então, no início da faculdade, você acha que você vai formar, você vai sair um emprego fácil, você vai crescer muito rápido, você vai ter um salário ok, e não é o que acontece. Eu Mas acho a que a gente tinha essa maioria das diferença, né, de é, mentalidade, né, visando mentalidade, né. a gente queria crescer, eu queria ser alguém reconhecido na minha área, eu pensava dessa forma. Eu falava: "Não, eu vou eu Mas vocês pensavam no papel também, eu lembro disso, que era obviamente que o capital influenciava, mas aí eu queria um pouco de reconhecimento também. Eu, na época que estudava, eu não era o cara mais esforçado, igual o Natan já é esforço. Eu Matheus já é mais aprendi, crânio. eu aprendia rápido. Eu Ele é o cara que ficava não escreve no caderno, tá ligado? eu Tipo assim, você tá olhava e lá aprendia. Aprendeu, escrevendo, faz a tomando prova. nota, ele olhava, parece: ok, tudo bem". E pronto, ia pra casa. E eu ficava: "Como é que esse cara consegue, velho? Eu tenho que ver o tutorial do que o professor disse em casa". Eu Não fazia aprendia sentido. de forma mais rápida. Então, eu formei, fui ali, aí eu quebrei, não que eu quebrei a cara, mas eu já sabia que ia ser difícil, né, tanto é que eu comecei estagiando ali de graça, mas eu não queria desistir da minha área, eu queria entrar na Isso é construção top civil e mesmo, só velho. tinha como eu entrar dessa forma, então eu entrei sem remuneração, foi crescendo aos poucos. No meio dessa, ali dos 2 primeiros anos, né, foi o mais complicado, nessa parte até que a gente não pensava tanto, eu pelo menos assim, tanto na remuneração, que eu via que eu precisava de ter mais conhecimento para tanto para me ser reconhecido, como para remuneração. Porque a gente só começa a ganhar bem depois de um certo período. Depois que você já passou por muita coisa, você aprendeu bastante. E você já Então, tinha essa consciência. nesses 2 primeiros anos eu percebi isso, porque eu vi que faltava muito detalhe, né. Quando eu estava projetando, eu percebi depois que eu comecei a ir para a construção. Depois dos 2 anos, trabalhando de projeto, eu fui para execução. Aí eu vi aquela coisa falhando, né, onde eu estava fazendo ali, onde estava falhando. E eu ficava: "Nossa, tem muita coisa ainda para aprender". Então, fiquei 2 anos na parte de projetos, eu passei um ano como execução, eu acho que foi no terceiro para o quarto ano eu saí, fui um pouco para a parte de reforma, trabalhei na reforma do Banco do Brasil, aí eu também vi que conheci um pouco de pós-obra, que é um pouco mais diferente do que eu imaginava. Depois eu fui para a área de Mas, manutenção acho que ali no Banco do predial. Brasil, por exemplo, não tinha mentalidade ainda de empreender. Não, o empreender eu vou chegar lá, calma, vamos por parte. Aí ali eu fui adquirindo conhecimento. Passei Certo. um pouco do pós-obras, fui para a É, assim, parte de meio campo, é manutenção isso mesmo, predial. conhecimento. Trabalhei como técnico orçamentista no Tribunal Regional do Trabalho, foi uma empresa terceirizada, vi um pouco de manutenção. Aí nesse ano que eu estava na manutenção predial, que eu fiquei ali também pensando, falei: eu queria fazer algo diferente. Eu acho que eu já consigo", porque eu já comecei a atender mais clientes particular. Eu já fazia projetos, eu já tinha passado por execução, eu tinha uma outra obrinha por acompanhamento, que era mais tranquilo. Aí eu fiquei com aquilo na cabeça, né, fiquei: "Rapaz, eu acho que como o Eu dou Natan já" conta. eu dou conta. Falei: "Nossa, eu acho que Tô mais preparada agora, acho que né, eu acho dou que vai. conta". E o Natan já pegava uns projetos também, o Natan já ele é mais aparente, eu sou muito ruim às vezes igual o Natan fala muito, o Natan posta muito. Você abre o Instagram, o Natan tem postagem a outra, Estão o chamando meu de blogueiro? o Natan é um blogueiro. Aí eu já não fazia, mas aí começou a aparecer. Aí foi no meio do ano eu saí dessa parte de manutenção para trabalhar realmente por conta. Foi onde eu decidi que eu não queria, que eu falei: "Não, eu vou tentar empreender". Aí eu fui o primeiro a pular fora, aí eu saí. Aí no que eu saí, aí eu tentei o método antigo, ligação. Falei: "Nossa, vou começar a ligar para escritório É, de a perto gente e já aqui fazer estudava isso, parceria". né, de captação, né. Como eu vou A gente já captar? estudava. O Matheus é muito notório, velho, o conhecimento, tipo assim, e tenha conhecimento não só de saber fazer, comunicar, mas também de captar. Então também É foi uma que estratégia, tem que saber tem que vender, né. saber Toda vender. empresa é empresa de vendas, vendo de Exatamente, alguma coisa, a gente tem que pôr na cabeça isso Sim. que tem que vender, né. exatamente. Aí quando eu saí dessa empresa, eles me pagou tudo certinho, acerto, tudo mais, e eu já tinha uma obra para começar, tipo assim, de acompanhamento, mas dava para me manter tranquilo. Falei: "Não, então eu tô mais sossegado, vou para captação". Aí eu comecei a ligar nos escritórios.
pra fazer parceria com Isso é muito arquiteto. bom, cara. Aí eu comecei a ligar, Nossa, isso é muito bom. ligar. No primeiro dia que eu liguei, eu consegui um aquecido, que me passou até um projeto. E até hoje eu faço projeto pra ela, pra uma arquiteta. Uau. Aí nisso eu já peguei 2 projetos com ela, fiquei: "Nossa, dá pra fazer esse A vida método, pressa. a vida pressa, né". Aí e eu fazia aquilo a vida inteira, né, que é projeto, então comecei a pegar um projeto com ela. Lá pra dezembro, né, comecei ali em julho, né, fui captando, lá perto de julho, um primo meu me chamou pra trabalhar com a área de galpão em Brasília. Aí eu falei: "Ah, tô tá mais ou menos, mas eu vou pra lá, porque às vezes me aparece uma oportunidade diferente, às vezes também eu ganho uma experiência a mais". Aí eu fui pra lá, fiquei 8 meses em Brasília, trabalhando ali com ele. Aprendi bastante, parte de serralheria, que era mais um detalhe que eu não É, trabalhava muito, mas foi muito interessante, agregou muita coisa pra mim. Só que lá também eu não me via em Brasília, eu não gostei de Brasília. ruim demais E aqui. ainda estava perto do casório do Natan, falei: "Não vou perder o casório do meu irmão, já tô perdendo muita coisa lá". Aí eu falei: "Vou voltar e vou tentar lá". O que eu ganhava lá eu estava ganhando em Goiânia, pra que que eu tô parado aqui em Brasília? Aí eu voltei pra Goiânia de novo. Eu voltei, ainda tinha projetos pra cá, continuei com as minhas partes de É, projetos. eu já estava mantendo, né, uma questão aqui de lead O também, né, também de Natan já estava captação. captação Já já. tinha começado a Já estava captação começando a ficar já, mais aquecidinho, tipo assim, É, falava um mês, mas talvez no outro já vinha alguém. E realmente no boca a boca, tete a tete, a gente não fazia nada ainda. indicação. só Total. indicação. E aí começou a aparecer mais indicação. Aí eu voltei pra Goiânia, Natan casou em setembro, e dali até dezembro eu já tinha pegado outra obra, É, eu setembro a dezembro peguei foi quando a gente oficializou tudo, é, depois do do ano casamento do passado. Natan. Ali Aham. eu já voltei, já peguei uma obra de novo para acompanhamento, já peguei mais projeto, aí eu falei: "Não, tá bom, tá ok". Até o meu mais receio de falar pro Natan pra ele sair era o casamento, porque ele casou, eu falei: "Natan, Responsabilidade, né? suas contas tá maior que a minha". Cara, aí eu fiquei muito medo de a gente até demorou um pouco, porque eu fiquei com medo, cara, eu tenho que pagar o casamento primeiro. Só que eu não percebia que o que pagou meu casamento foi o que eu fiz por fora, o tempo inteiro. Então talvez se eu tivesse pulado fora antes, a gente fica pensando nisso, né? É a Claro que tem momento, coragem, é a a palavra, coragem. a A coragem. Mas coragem. talvez até tinha dado, não que tinha dado certo antes, mas tava se indo ainda. Bem capaz que tava. Aí foi Bem chegando ali no capaz. final de dezembro, a gente já tinha essa mentalidade já ali de abrir alguma coisa, de fazer acontecer, porque a gente viu que tava vindo retornos, né, nós estávamos captando mais clientes. Aí em dezembro o Natan já saiu daquela primeira empresa que eu entrei, era onde o Natan ainda Uhum. estava. Aí o Natan saiu de lá, e aí a gente começou realmente a empreender. Aí ali para dezembro para janeiro, né, já começou a Em casa construção. ainda. Isso em É, casa. isso A em gente casa, foi nós não achar o abriu escritório escritório em não. abril, né? Nós ficou de modo remoto, que até foi dezembro, antes de dezembro o amigo confiou na gente também, fez uma parceria com nós para construção, hoje nós temos uma casa já Pra nossa com venda. ele para venda, Uau. então em dezembro nós já começamos a construir para nós assim, né, nós com Uhum. Meteu o só peito no financiamento. Vamos sujar o nome do Matheus aí. Toma A aí. coragem de a novo aí. coragem A de coragem novo. De novo. Aí Ano ele falou: passado foi o ano da coragem. Vamos fazer?" Eu falei: "Vamos". Então, já começamos a construir para nós mesmo em dezembro, abrimos nosso negócio em dezembro, não fixo, mas era remoto, né, então nós já tinha um pouco de cliente, algumas obrinhas em Sim. andamento. Começamos a construir para nós, em janeiro já melhorou, captamos mais cliente, mas ainda assim trabalhando de casa. E aí começamos a ficar meio, não sei qual seria a palavra, mas começamos a ficar meio inquieto, Agoniado, filho. agoniado, É porque agonia trabalhar de do. dentro de casa, eu pelo menos não consigo. Aí eu falei pra É Natan, eu falei: muito. "Nossa, não dá, É velho". muito difícil. Caiu e volta naquele que vocês falaram de não separar, né, o pessoal do profissional e juntando Exatamente. aquilo. Tem que ter aquela segregação. Eu gosto de acordar e ir para o trabalho. Eu tenho que ter um lugar para me trabalhar. Eu O não gosto ambiente, cara, o muda ambiente tudo. A muda. atmosfera ali Ambiente, é a outra. rotina. Não é Nossa exatamente isso senhora. aí. Pra mim é bem isso aí. Tem que ter a rotina de trabalho. Então eu falei: "Natan, nós tem que". Tanto que, uma curiosidade, em casa, eu trabalhava com a roupa, mesmo se eu não precisasse sair, calçava botina de obra. A Lohane, que é minha esposa, fica assim, cara, 10 da noite, tira essa botina pela mão. Cara, se eu tirar, eu esmoleço. Se eu tirar, eu não Sai dou do conta. personagem Vixe, profissional, né? total, eu fazia muito isso. Faço até hoje. Faço até hoje. Não, eu tenho que estar no caráter, até a roupa. Senão, não vinga. É Aí muito nós sério. até pesquisamos algumas empresas, estava aparecendo, porque como a gente começa a empreender, parece que o Instagram, os outros trem começam a mostrar coisas pra gente, né? Aí a gente até pesquisou com uma empresa, a respeito de eles
moldam como que fica melhor, parte de escritório ou parte de Eu esqueci como é que é o nome investimento, também. eu também não vou lembrar o nome, mas eles tipo A gente fez te umas reuniões montam a sobre isso. estrutura de como É o funcionar. POP, né? Tipo o POP da empresa, né? É, Aquela coisa de ter. Como é, se uma pessoa entrar na sua empresa hoje, como que ela vai trabalhar assim, assim, assado? Aí a gente É, começou a entender mais do corporativo de ser o gestor, né? Daqui a um tempo a gente vai precisar contratar alguém, Matheus. E aí? Vai ficar naquela coisa que a gente não gostava, que era quando a gente era estagiário? A gente queria dar um exemplo diferente. Então a gente começou a ver muito sobre isso também. aí um deles até falou: "Não, às vezes vocês não precisam de um escritório, às vezes era melhor, investir num Balde de água fria, o cara. Aí a gente Tracfy e tudo falou, ó, às vezes você tá mais". querendo fazer assim, assim, assado e tudo mais, né? Começar a abrir e tal, receber cliente, dar o próximo passo, eu preciso da base para dar o próximo. E o cara, não, mas não é o momento de vocês, por conta disso, 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 junta uns 150 mil primeiro. Eu fiquei, será, cara? Pelo amor de Deus, olha o sonho ficando eu tenho que ter longe. isso tudo em caixa, e aí outras pessoas já motivaram mais, né? Acho que É, esse porque primeiro deu aí nós vimos a necessidade de ter um lugar físico. Aí o outro falou assim: "Não, é melhor às vezes investir em um jeito de captar melhor". Aí eu fiquei com o Natan isso na cabeça, falei: "Natan, mas para trabalhar em casa acho que nós não vai conseguir não". Ele carregando. também já não estava dando, porque ele tava morando ainda tá, né, Ainda tô na minha sogra. na sogra dele, e aí Apartamento atrasou. acaba que, a esposa, todo A mundo rotina no de mesmo família é lugar. diferente, É, é, não rotina de tem família com jeito. trabalho não dá. Aí eu falei: "Cara, nós vai ter que abrir um lugar". Aí nós começou a procurar, procurar, e é muito difícil achar um lugar. É, Aí até que nós encontramos um lugar, aí nós foi alugou, começamos lá bem nada, nós levou 2 mesas e os nossos computador. Dava só. até eco na sala, que não tinha nada Verdade. lá dentro. E aí nós abriu ali de fevereiro pra É, acho que março, março, abril. abril, né, acho que é As isso fotos que eu mesmo. encontrei foi março, abril. Aí levamos as mesas e começamos a montar aos poucos. Aí compramos geladeira, micro-ondas, aí foi levando as coisas aí, e só Ainda de estamos, estar né, na ali reforma. ainda estamos reformando ainda, falta muita coisa. E aí, só de estar ali já melhorou muito, Nossa senhora. porque começou um fluxo Até também pra vender. melhor. Até pra vender melhora. Porque a gente também tá muito no setorizado aqui no onde o PIB acontece, né. Então, Uhum. assim, querendo ou não, você fica naquela agonia. Você sai pra almoçar, desce, sei lá, 300 pessoas no elevador com vocês, fica: "Vixe, cara, tem essa gente aqui", e aí todo mundo na ligação, e você vê todo mundo naquela agonia, e vai te motivando, né, de certa maneira, que ele te dá um gás. Que é a corrida, né. Pô, todo mundo tem que dar certo de cá também, que de cá do lado, às vezes tem um escritório de arquitetura aqui embaixo. Daí E você vai ficando meio pensativo, né, isso te dá e um antes de nós construir, nós já até fez um tráfego pago também para fazer um fizemos. teste, para começar a ver se dava certo. Então, assim, o Nathan já estuda mais essa parte de empreendedorismo, e o com estudo sou Eu eu, igual ele gosto. falou, eu não sou o cara esforçado, eu sou o cara que fica ali olhando o Nathan, não, o Ixi, Nathan já lê, já olha, esse estuda. ano eu já li uns 4 livros de O venda. Nathan Porque estuda muito agora questão de venda. é diferente, né, É, vocês estavam ali como executores, agora vocês também, além de executar, empreendedores, né, tem que exato. cuidar da empresa de vocês, daqui a pouco você Sim, falou, vai contratar, e como que vai ser ter pessoas ali para vocês também cuidarem, porque não tem como, se eu for pegar uma pessoa para estagiar, é aquele é. processo que vocês passaram. Estamos com uma lá, lapidando. É, já tá com Aham. um Sim, estagiário? sim, Olha que bacana. sim. Então, E E educando ali, de certo modo, o que a gente pode, né, mas ela já tem um conhecimento legal também. porque agora, além de empreender, vocês também vão ser mentores, digamos assim, né, Sim, ensinar outras pessoas a ser um pouco mais fácil do que vocês passaram ali no início, como sim. estágio e tudo, até é, porque agora você é o nome de vocês que vão estar em jogo, da com certeza. empresa. Então já estão se preparando essa mentalidade ali de ter uma equipe, de crescer a empresa. Sim, Exato. com certeza. Nós já até vamos contratar um estagiário de engenharia A agora gente comprou um também. computador esse final de semana Foi, já, já pra poder comprei. colocar mais uma cadeira. Aí vamos colocar mais uma mesa. Nossa ideia ali, nosso escritório, eu queria, o Natasha muito, mas eu quero cinco funcionários. Eu acho muito, cara. É a meta ainda, mas assim, eu acho que não é para esse ano, mas eu vou. 3 a 4 pessoas dá pra desenrolar bem. Porque assim, quando a gente pega a obra, fica meio Fica um pouco difícil. complicado. A Então, eu atenção é queria alguém, uma muito. atenção no projeto, né, para resolver essa parte do projeto. A parte de obra eu conseguiria lidar melhor. Porque fazer os dois ao mesmo tempo, às vezes, fica carregado, fica muito carregado. Aí eu falei: "Não, Nathan, nós vamos ter que mexer aqui, mexer ali, pra gente começar a Sim. melhorar, inclusive a parte de venda", igual quem faz as vendas lá é só o Nathan. O Nathan É, fala e eu melhor, quero ele chegar estuda a pra ficar só venda. na venda. O Nathan Às vezes mexer, assim, com um projeto no mês, porque eu gosto muito.
Meu encanto é aquilo, mas eu também gosto muito de vender. O Natan é a parte Acho de o vendas. máximo. Ele é a cara do negócio. Você abre o Instagram, só tem o Natan. E essa mentalidade, Nathan, ela é essencial para o negócio crescer. Igual quando eu montei o meu laboratório, eu já tinha isso na minha cabeça que eu não ia ficar lá na bancada o Não resto da pode vida, ficar. porque eu passei por muitos laboratórios e eu via o dono da bancada, o dono era que tinha o melhor trabalho ali, a melhor anatomia Sim. do laboratório, e ele era preso na bancada. E eu ficava assim, como que faz a empresa crescer estando na bancada? E se um dia ele não puder estar ali, como que vai coordenar toda a empresa? Então já tinha essa mentalidade que eu tinha que sair da bancada, em algum Sim. momento ali, para conseguir fazer o negócio crescer. Nunca sai 100%, né, Isso, mas mas assim, sai. hoje o que eu faço na bancada é porque eu quero, ou é alguma coisa assim, eu também gosto, então é por prazer, mas o meu foco hoje é cuidar da empresa. Legal. Cuidar dos clientes, de captação, ter esse relacionamento. E isso é muito bom até para quem está assistindo a gente, de entender isso. Negócio, ele foi feito para crescer, não tem como Sim, se você fica parado, se o negócio ele não está crescendo, ele tá ficando para trás. Igual verdade. você falou, tô ali no prédio, um monte de pessoa, todo mundo negócio, todo mundo fazendo o seu, querendo crescer. E se você não tem essa mentalidade, você já tá ficando para trás. Com Real. certeza. E bem bacana se você trazer isso, que já tá com esse foco de deixar pessoas ali, ensinar ela, trazer a sua mentalidade para um projeto e você ficar nessa parte de expansão. É, a gente sempre teve um pouco desse pensamento desde lá do início. Eu já treinei muitas pessoas, acho que eu já treinei quase 30, não simultaneamente, mas assim, no decorrer do meu escopo, sempre treinei estagiários, mesmo sendo estagiário. Quando eu era estagiário, às vezes eu era o estagiário-chefe, um exemplinho, né? E é o perfil de líder que Mas eu acho que isso aí não é uma coisa de ego, mas eu sempre me senti com esse cargo de responsabilidade também, por exemplo, você tá ali, quando eu tava, sei lá, no meu sexto estágio, e eu vi uma pessoa no primeiro, eu me vi ali também. Pô, eu fui o primeiro uma vez, cara, e aquilo dói, você tá ali sozinho. Porque ninguém te ajuda 100%. Às vezes só quando tem outro, que no caso ali, naquela situação era eu. Então, assim, eu gostei muito daquela coisa e eu gosto muito de ensinar. Até penso a longo prazo, lá, quando eu tiver já gagazinho, fazer um doutorado para poder dar aula, alguma coisa do tipo. Mas essa estruturação de entender que o meu time tem que pensar e representar o meu trabalho como eu faço, porque aquilo tem que ser a marca da SPR, é hoje o meu foco. Eu penso muito sobre isso. E fala um pouco da empresa de vocês, o que que vocês entrega, como que o pessoal vai achar vocês, essa dupla aqui que Hum, se complementa, é bem interessante, eu achei muito interessante de como que vocês se uniram, né, já tem esse laço familiar, mas também ter esse laço familiar voltado para o negócios e como isso se complementa. Igual você falou, tipo, você faz tem uma ideia, ele vem e complementa, que Sim. complementa a outra, e aí acaba que é um diferencial muito grande de vocês isso, né, essa união do arquiteto junto com o engenheiro. E fala um pouco mais da empresa de vocês e para onde vocês querem ir também. Acho que um foco hoje 100% de uma coisa nova, além do que a gente já faz bem, vamos dizer assim, né, é a construção para venda, né. A gente está bem tendencioso a, daqui uns 5 anos, isso ser uma renda até o outro CNPJ completamente paralelo. Vai ser um complemento da empresa, a gente quer manter isso, é o plano de aposentadoria, vamos dizer assim, né. É realmente algo complementar, a gente não mistura isso com hoje o de projetos. E aí o de projetos como que a gente faz? A gente meio que faz desde o início realmente até o final. A maioria dos clientes que já fizeram isso com a gente costuma falar muito, cara, o legal do Natan e do Matheus é porque você chega lá realmente com nada, ele entrega o que precisa de projeto, o que precisa de documentação de legislação de prefeitura, faz a obra se você quiser e depois até indica lugar para comprar e tudo mais. Isso é um diferencial. Então a maioria das pessoas procura a gente hoje muito por conta disso, de ter os dois. E não só no início, mas até para um acompanhamento de obra também, né. A gente foi dar um é, orçamento de administração, né, na sim. realidade, né, de obra. É, nossa empresa acaba sendo um pouco até que completa por ter os 2 cenários, né. E a gente tem Hum, 2 CNPJs também, né, é um de é, projeto e uma construtora. Então a exato. gente já somos 2, né. É. Aí o que que acontece, né, hoje a gente atende projetos, não são todos, porque tem projetos de todo jeito, né, hoje em dia. Então avisa, eu não faço, não procura gente, por favor, não faça. Então, assim, a gente faz hoje são projetos arquitetônicos, complementares, estrutural, elétrico, hidráulico e sanitário. Trabalhamos tanto com residência Residencial e quanto comercial, é. comercial, fazemos reforma
e fazemos também a execução, que a gente pega ela desde o projeto quanto ao acabamento. Isso também é interessante porque quando a gente pega o nosso próprio projeto para executar, é muito mais fácil que você pegar o de um Não é que terceiro nem não é que para é fácil fazer. também, né, é difícil de dar errado. Porque, às vezes você vai entender vamos supor, vou administrar esse cliente que eu estava comentando com o Matheus aqui de administração. A gente tem um cliente agora que é só administração. A obra dele é uma obra simples, é um apartamento, uma reforma de um apartamento, é tranquilo. Só que o projeto não tá deixando fácil, porque o É, projeto não é nosso. Aí, por exemplo, o cliente veio aqui e falta falou: "Eu vou detalhe, mudar falta aqui, ó, alguma mais ou menos coisa. umas 20 tomadas". Qual o ponto das tomadas? Tá no projeto seu? Não tem. É, e como Aí é que ele eu vou fica me orçar? apontando, é uma tomada aqui, outra ali, então a falta do projeto às vezes dificulta. Essa questão de o projeto ser nosso é uma compatibilização muito boa, porque a gente sabe como executa. Então eu não vou deixar falhas. E aí, às vezes, quando a gente só administra, a gente encontra falhas e aí fica mais difícil. E essa agora é a minha metodologia, por isso que eu quero botar ainda mais 5 pessoas para ficarem mais ramificados em projetos. Às vezes eu tenho ali só um orçamentista para ajudar na parte de obras. A parte da construtora, ela tem se vindo crescendo, graças a Deus aí tem mais sócios investidor com a gente. Sim. Não só esse primeiro amigo nosso que confiou na gente, mas já temos outros, que nós já temos mais 2 lotes para fazer mais 4 casas. Uau. Então vamos já fazer 4 casas com mais um. A primeira casa a gente vai vender e vai fazer mais 2, ou seja, nós para ano que vem já temos seis casas para iniciar da construtora. Então já deu É, legal. Isso é massa. uau. Então quero aí fazer, sei lá, 10, 15 casas por ano, se É, Deus a meta quiser, é a essa. meta O daqui caminho é uns esse. 2 anos eu quero fazer só mais essa parte e deixar minha equipe de projeto, vamos dizer, redonda, ela ser inteligente, não a gente afastar dela, mas ela se produzir, se alimentar ali de forma que a gente tenha a nossa equipe aqui, consiga projetos e consiga Gastar energia produzir na nas casas. construção. Então esse é o nosso plano ali de futuro de como que isso vai funcionar. E como diz o Joel J, o trabalho devolve, né. Então de toda essa jornada que vocês passaram hoje agora com a empresa de vocês, os projetos, agora que vai vir essa parte rentável da profissão de vocês, né. Verdade. Exatamente. E foi muito bom esse bate-papo aqui com vocês, de mostrar essa jornada, mostrar que realmente tem o processo, tem que seguir o passo a passo mesmo, tem que aprender, tem que focar no resultado final para ter o resultado que hoje vocês têm, que estão almejando. Vão voltar aqui depois para contar como é que ficou esses Vamos sim, projetos. vamos sim. Vamos, com certeza. E para a gente encerrar, eu queria que cada um de vocês deixasse uma mensagem para quem está nos assistindo, que também teve que passar por esse ponto, ou está passando por essa tomada de decisão, de que vocês não desistiram, né? Passaram por momentos ali desafiadores, de Uhum. momentos que vocês não esperavam, mas conseguiram seguir em frente e hoje estão aqui com projetos para depois voltar e contar mais pra gente. Deixa uma mensagem para quem está nos assistindo, por favor. Vai querer falar primeiro? Vou, acho que vou. Cara, eu acho que boa parte do que me trouxe, igual eu falei, uma coisa que eu tenho pra mim como característica é um cara esforçado. Então, o que me trouxe muito resultado e eu acredito que traga para um coletivo de pessoas seja a exceção no que você faz. Isso é indiscutível. Ah, eu vou fazer isso. Cara, compra a ideia mesmo. Faz que seja um pouquinho, sei lá, o cara que fez 8%, você fez 9,5%, você é a exceção daquele cenário completo. Então, aquilo vai te trazer oportunidades e resultados. Às vezes não imediato, mas a longo prazo. Isso é indiscutível. Hum, o Nathan já falou, o Nathan no começo falou que ele falou para as pessoas, né, quebrem a cara, mas eu já sou do cara mais ou menos, então minha dica comecem devagar, não espera que as coisas sejam do nada, né, tenham seu tempo, né, aprendam primeiro, captem essa ideia, se você vai empreender, faça, seja esforçado, estuda métodos de venda, ganhe um pouco de experiência a ponto de vocês dar conta de lidar com aquilo sozinho, porque Confiança, né? problema vai ter todo dia, né, então saiba resolver. Não, eu sei resolver, então eu tô pronto para quebrar a cara, porque não tem como, né, igual lá, a gente passou 4 anos ali aprendendo para tentar quebrar a cara, realmente jogar no negócio. Então, captem um pouco primeiro, aprenda a resolver, e aí um pouquinho daquilo, tenha coragem, que é a palavra-chave, e vai para frente. É isso. Uau!
Que bacana, que bacana. Foi um prazer ter vocês aqui. Ô, a gente agradece. E se esse podcast já te ajudou com alguma decisão ou te motivou, ele cumpriu o seu papel, que é justamente mostrar o além do glamour. E parabéns pela trajetória de vocês, pela história. Vou ficar Valeu. acompanhando, né? Fiz um projeto com vocês, ele Foi executou, ficou ótimo. lindo, a casa ficou maravilhosa, tá um sucesso. Muito obrigada e mais uma vez, parabéns pela história Valeu, de Poli. vocês. Obrigado. Obrigado, Paulo. Nós que agradecemos pelo convite. E vamos voltar para contar mais. Vamos, vamos. Com certeza, vou esperar vocês aqui.